Fala pessoal da Soluizes, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas que você vai ver esse episódio, mas hoje a gente começa mais um episódio do Soluizes Cast. Vocês devem estar estranhando a minha cara aqui agora, né? Quem acompanhou a primeira temporada viu que quem era o âncora, né? Quem era o host e puxava o nosso episódio era o nosso grande amigo Rick Soares, só que para essa segunda temporada a gente vai mudar algumas coisinhas e eu que estava em um dos episódios lá da Soluíse. Se você não assistiu a primeira temporada ainda, recomendo fortemente que você reveja alguns dos episódios. A gente fala um pouquinho sobre os nossos líderes e você vai conhecer muito mais sobre mim, né? Basicamente, eu vou me apresentar de novo em 5 segundos. Meu nome é Daniel Pereira, eu sou um dos community leaders aqui da Soluíses e, além disso tudo, né, eu tenho uma vida tripla aí, eu sou quase um Július, trabalho em 3 lugares diferentes, mas hoje a gente está aqui com 2 pessoas muito especiais, 2 convidadas fantásticas que a gente trouxe para esse nosso episódio de hoje. E a ideia é falar um pouquinho, né, sobre esse ano muito doido que aconteceu de 2021, a gente fazer uma reflexão de como que foi esse nosso último ano. E sem mais delongas, né, eu vou apresentar brevemente as nossas convidadas, mas vou pedir que elas se apresentem. Eu estou aqui com a Laia Morim e com a Carol Borges e é um prazer muito grande compartilhar esse momento aqui com elas. E, tradicionalmente, a nossa primeira pergunta do podcast, né? Antes inclusive, de fazer essas perguntas que eu acho que vocês já sabem, se viram o primeiro episódio, reitero, assistam a nossa primeira temporada. Não posso deixar de falar do espaço que a gente está gravando hoje agora, né? Estamos aqui simplesmente no maior centro de inovação do Norte e Nordeste, o espaço Black Swan. E é com muito prazer que somos recebidos aqui, sinal de que vencemos na vida, né? Agora a gente tem uma infraestrutura diferente, temos microfones, estamos adotando todas as medidas de proteção sanitárias recomendadas na luta contra o coronavírus. Reitero, tomem as terceiras doses de vocês, se você é de terceira dose, se você tomou a dose única, tome a dose de reforço. E agora a gente começa o nosso episódio de verdade, né? Eu tô aqui com 2 mulheres fantásticas, que são referências quando a gente pensa em inovação no estado do Maranhão, né? Já falei para vocês da Lai e da Carol. E a primeira pergunta que eu faço para vocês, meninas, é: o que é que a gente não consegue encontrar no LinkedIn de vocês, né? Quem é a Lai, quem é a Carol, sem falar no LinkedIn? Oi, gente. É muito legal estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. E coisas que vocês não vão encontrar no meu LinkedIn. Aos domingos, eu geralmente não saio mais de casa porque eu assisto NFL, então futebol americano tem sido meus últimos fins de semana. Touchdown. Exatamente. E antes de começar o podcast, né, eu também já trouxe algumas coisas que eu falo frases aleatórias de animação. Então, qualquer palavra no dia a dia que a pessoa fale, eu vou conectar com alguma fala de animação e vou falar naquela tonalidade do personagem. Então, queria ser dubladora, né? Ainda quero. Ainda quero ser dubladora. Exatamente. Ainda quero ser dubladora algum dia, porque eu acho super fantástico, né? Então, isso vocês não vão encontrar no meu LinkedIn, com certeza. Boa. Oi, gente. Primeiro, prazer imenso estar gravando esse episódio dessa temporada nova, que não está no meu LinkedIn. Eu gosto muito de falar que sou filha de Dona Zizícia Ceará, então venho de uma família de matriarca, né? Então, isso não está no meu LinkedIn, mas diz muito sobre mim, sobre estar nesse lugar de estar sempre acolhendo, articulando. Além disso, gosto muito de praia. Já começa a ter um pouquinho isso no meu LinkedIn, porque está conectado com projetos futuros aí. Mas sou muito da praia, gosto do mar pra caramba. Faço kitesurf quando tem vento, dou uma velejadinha aí. Pretendo melhorar, inclusive. Mas acho que a minha história passa muito por aí, né? Sou de onde eu venho, né? De quem me colocou nesse mundo. E essa minha conexão aí com a natureza, com praia, com mar, enfim. É tudo na vida da minha vida. Show de bola. Pra gente aqui que mora no Maranhão, né? Praia, acho que é uma das grandes paixões, pelo menos da maioria dos maranhenses, né? E se você não conhece o Maranhão, recomendo que venha pra cá, vai ser muito bem recebido. Estamos de braços abertos para te receber. E agora, né, aquela pergunta que eu acho que quem viu, né, o episódio da Lai tem lá uma coisa bem detalhada, bem mais específica, mas o que é que a gente vai encontrar no LinkedIn de você, Carol, e no teu também, Lai? Brevemente, assim, para a gente começar essa roda de conversa, falando agora do aspecto profissional. O que é que vocês fazem na vida?
Nossa. Eu acho que é melhor. Pronto, a gente vai revezando, fechou. O meu do último episódio está desatualizado já, porque, enfim, né, muitas mudanças atualmente, e aí isso, talvez, quando tiver o próximo, tomara que já tenha melhorado, atualizado também, né? Então, falando um pouco sobre o meu LinkedIn, né? Sou Service Designer e líder de uma squad no César. Para quem não sabe, o César é um hub de inovação, a gente faz inovação para o mundo, nordestino, recifense, com muito orgulho, então acho que isso é super importante de falar desse lugar também do Nordeste, fazendo inovação, fazendo tecnologia. Além disso, sou uma das fundadoras, né, da Sol Luizes e também atuo dentro da comunidade, ainda muito articulando, ajudando o que a gente chama de Luizões, né, na articulação de muita coisa e cuidando um pouco também dessas experiências. Sou service design, então estou por aí facilitando coisas também sempre que dá e tento estar sempre muito conectada aí com esse ecossistema do Brasil e do mundo. Uau! Como falar depois de, né, uma apresentação dessa? Mas vamos lá. Vocês vão encontrar no meu LinkedIn, né? Hoje eu sou sócia e chefe de conhecimento da Creative Pack, né? Que é uma consultoria de inovação. A gente trabalha com transformação digital, então ajuda as empresas a fazer esse processo de uma forma muito mais assertiva, tanto conectando talentos, quanto trazendo um método diferente para esse processo. E também a parte educacional, que é a área que eu atuo mais fortemente. Como a Lai falou, também sou cofundadora aqui da Sol Luizes e cofundei algumas comunidades aí que existem hoje no Maranhão. E isso é muito legal, né, de trazer movimentos. Eu acho que esse é um dos papéis que eu mais gosto de fazer, porque toda vez que a gente perguntava, cara, São Luís do Maranhão, já rolou isso aqui? Não. Já rolou isso aqui? Não. Já rolou isso aqui? Não. E eu já estava cansada de ouvir tantos nãos de coisas que não estavam acontecendo aqui, e é legal poder trazer um pouco desses movimentos. Gosto bastante da área de inovação, da área do design thinking, obviamente, mas também da área de cultura organizacional, então cultura de inovação. E agora, né, estou atuando mais fortemente nessa parte de desenvolvimento de produtos digitais e tudo mais, porque é uma coisa que traz muito sentido construir coisas novas. Então, se for serviço, se for produto, é o que eu quero estar, principalmente quando eu conecto isso com inovação. Então, é isso que vocês vão encontrar no meu LinkedIn. Uau! Viu aí que agora a gente tem 2 pessoas de peso aqui nesse board, né? E é sempre muito rico ter essas conversas, ter essas trocas com vocês. Agradeço de novo a presença aqui nesse nosso encontro. Para você que está ouvindo a gente, para você que está vendo a gente, né? A ideia é essa, que a gente traga conversas de alto nível com pessoas extremamente capacitadas e que fazem a diferença dentro da nossa comunidade. E falar em comunidade, né, é muito sobre contar histórias, é sobre olhar para o nosso passado. Você deve ter acompanhado aí, você que segue a Sol Luizes, se não sabe ainda, né, nós temos um mural de membros e nós temos um grupo no WhatsApp. Basta você digitar soluizes.com.br, você vai lá, se registra e você vai ter acesso a uma série de pessoas, uma troca muito rica para formação de carreira. A gente também ouve dores e faz desabafos, né? Então recomendo que você entre na nossa comunidade. Mas falando das nossas histórias agora, né? A gente está aqui com 2 pessoas que fundaram a comunidade, né? Então isso é muito rico. Em 2021 a gente fez 5 anos, né? E agora a gente vai ir para o 6º ano. E vamos retomar um pouquinho desse passado, né? Como é que foi esse processo de vocês criarem a Sol Luizes? Como é que foi essa jornada de, tá na hora de ter uma comunidade de inovação dentro do estado do Maranhão? E como que foi, né, esse processo de plantar esses frutos, né? De desenvolver essas pessoas e, obviamente, criar esse ecossistema aqui no estado? Começo? Tá. Eu acho que é legal falar que a comunidade ela nasceu quando as coisas já estavam acontecendo, né, Carol? Acho que essa história a gente pode narrar meio que juntas, assim, então fica super à vontade para me ir complementando, interrompendo quando sentir. A gente fundou a Sol Luizes pouquinhos meses depois de a gente vir do Summit, né? Então é uma coisa que a gente vai falar um pouquinho mais na frente. E logo depois também do primeiro Startup Weekend daqui do Maranhão. A gente já realizava meetups, a gente já tinha uma articulação. Na época, éramos 20 e pouquinhos anos, então acho que a gente estava fazendo muita coisa na experimentação e, assim, botando para fazer mesmo, porque o como a gente não sabia direito, né? Então, acho que isso é legal também de falar que inovação está muito para isso, assim, para
criar coisas que não necessariamente você sabe qual vai ser o resultado, né? Você curte o processo. Então, acho que é legal falar disso. E a São Luís, ela nasce exatamente para entender um pouco mais desse ecossistema daqui de São Luís, né? Na época existia uma outra comunidade aqui, só que tinha um processo que, e aí falo como lá e não como São Luís, tinha um processo, para mim, extremamente hierarquizado, que para mim não faz sentido ter um diretor-presidente, por exemplo. Eu acho que a inovação ela perpassa por quebrar esses padrões de hierarquia, né? Então, a São Luís ela nasce para ser mais fluida, assim, né? Então, acho que de tanta fluidez a gente se perdeu em alguns momentos. Eu acho que não é nem sobre não ter hierarquia, nem sobre extremamente fluidez, né? Eu acho que tem o meio de caminho aí, que é o que a gente está testando agora, como organização, né? Se organizando internamente. Então, a São Luís, ela nasce nesse contexto de tamo junto, quem é que representa o Maranhão. Eu acho que isso também é uma... Quando as pessoas de fora do estado, eles olham para o estado e falam assim, tá, mas quem é a comunidade do Maranhão? E quando a gente não tem uma comunidade forte, e a gente não vê uma comunidade que a gente tem ali os nossos valores envolvidos, né? Eu acho que isso também é muito simbólico. Então, a São Luís, ela nasce desse movimento aí de... Tinha coisa rolando já... E vamos criar uma parada que seja mais fluida, né? A gente sempre bateu muito na tecla e vamos continuar batendo que não deve ter CNPJ. Então, o objetivo da comunidade não é lucrar. Então, acho que tem vários contextos, assim. Acho que esse é um dos olhares, né, Carolzinha? Perfeito. Foi justamente isso. Eu acho que o ponto que Laísa trouxe foi exato. Porque... a gente não estava pensando, nossa, vamos criar um novo movimento porque a gente quer botar nosso nome ali no legado, né? Tipo assim, nossa, fundaram ali a comunidade, algo que já existia. Não era sobre isso. Era porque a gente, de fato, observava que as coisas não estavam mais indo como deveriam ir, né? E a gente estava perdendo um pouco ali de atuação nacional por causa disso. E aí, quando a gente volta do Summit, e isso foi muito louco, a gente começou a se perguntar, cara, mas a gente tem um papel aqui que a gente pode representar, né? Por que não fazer, né? Por que a gente não pode continuar esse processo e trazer algo diferente para a comunidade que não seja o que está sendo apresentado hoje e que provavelmente não está funcionando tão bem, né? Então, a São Luís, ela nasce justamente por isso, com esse intuito, dentro de um Product Hacks, no final de semana, basicamente, para a gente trazer esse outro viés, né, essa outra visão. Então, o objetivo nunca foi colocar nossos nomes num legado ali, para dizer, nossa, a Carol e a Laísa fundaram isso aqui, mas já existiu coisa. Não é sobre isso. Acho que quando a gente funda coisas, ou quando a gente cria coisas, é tão natural o processo, assim, de... você querer uma melhora. Eu acho que esse é o ponto. Você querer melhorar o ambiente que você está inserido e você querer conectar mais as pessoas. Então, esse é o intuito de qualquer comunidade e é legal trazer isso porque algumas pessoas podem pensar que é muito mais o ego, né, de você querer criar algo. Mas a São Luís não nasceu com esse intuito. A gente queria, de fato, trazer um pouco mais de relevância, trazer um pouco mais de conexão, tendo como foco primeiro aqui São Luís, né, trazer um pouco mais local para a gente poder expandir para outros lugares, no caso, o Maranhão como um todo, né? Show. E aí, só ligando a nossa tecla SAP, né, rapidinho, o que é que foi o Summit, né? Vocês duas falaram muito bem desse Summit, mas para quem está ouvindo a gente talvez não conheça o evento, então acho que, resumidamente, o que é o Summit e o que foi que vocês beberam, né, da fonte desse momento e que trouxeram para cá, para São Luís, nessa jornada aí de fundação da São Luís. Boa. Summit, na verdade, é um formato, né, de evento que as organizações, enfim, as comunidades, elas, de qualquer lugar, né, então tem Summit de várias empresas. É um formato de evento que a ideia é juntar a gente para fazer um misto, tanto como se fosse de um happy hour, mas também de conteúdo para celebrar, né. Então, a gente participou do Summit da Techstars em 2016, acho que foi em junho, mais ou menos, junho, julho, lá em São Paulo. A gente estava inaugurando o espaço do Google Campus, né? Então, na época, foi o espaço, se eu não estou enganada, na América Latina, era o único lugar que o Google Campus estava instalado. Então, para quem não entende assim, o poder disso, mas é o Google falando, queremos olhar para o ecossistema do Brasil, sabe? E queremos apoiar as comunidades. Então, isso tem um poder enorme.
Na época eu não tinha dimensão disso, isso é muito engraçado de pensar, porque eu acho que tanto eu quanto Carol, a gente sempre teve muito esse lugar mesmo do altruísmo, né? A gente queria fazer porque a gente queria que tivesse melhor para quem viesse depois, né? Então, acho que isso é muito legal da gente pensar. Queria que tivesse melhor para o que viesse depois, a gente aprende no processo também, então massa, né? Tem uma via de mão dupla de aprendizado. Então, o Summit foi isso, juntou gente, não sei dizer exatamente, mas gente de todas as regiões, líderes de comunidade, facilitadores de Startup Weekend, algumas pessoas importantes do ecossistema de startups também do Brasil e do mundo, né? Que eu lembro que também tinha uma galera da Techstars que estava lá. Então, foi esse momento de celebrar, assim, da gente se unir, da gente se olhar. E a outra coisa que a gente falou também, Carolzinha, é o Products and Hacks, para quem não, só para não ficar solto, né? O Products and Hacks era um evento que Efraim Maranhão organizava, que a ideia dele era você desenvolver o MVP durante esse período, né? Então, você criar um mínimo produto viável de alguma ideia que você tinha. E aí foi lá que a gente fez o manifesto, fez a identidade visual, para quem está olhando na câmera. Essa identidade visual que foi feita por Carol, inclusive, é um negócio que tá, tipo assim, no Canva. Se você for ver, tem uma galera que usa a mesma coisa, entendeu? Talvez no futuro, quem sabe, designers gráficos, façam um chamado para vocês. Quem quiser mudar esta marca, tá aqui, entendeu? Mas foi isso, né? Eu acho que a gente tinha que fazer alguma coisa e a gente fez com o que dava. E eu acho que isso é muito importante para nossa vida. Tipo, fazer o melhor com o contexto que você tem, sabe? Então, deixa os aprendizados aí, o que foi que a gente trouxe para cá, para a Carol. É muito louco pensar isso, porque, para mim, pessoalmente, era a primeira vez que eu estava em São Paulo. E, poxa, você sair de São Luís do Maranhão e você ir para São Paulo para estar, sei lá, num evento que, como a Lai falou, reúne líderes de todo o Brasil que estão fazendo movimentos. Depois da gente ter rodado um Startup Weekend, o primeiro do Maranhão, Gente, Rainha do Nilo. Carol, os pais de Carol foram deixar ela no aeroporto. E aí ela falou assim, aí o pai de... é joia do Nilo, né? Aí o pai de Carol falou assim, cuidem bem da minha joia do Nilo. Então, quem quiser atualizar aí os apelidos, entendeu? Joia do Nilo. Só para os íntimos. Obrigada, tá? Por essa exposed. Ok, tudo bem. Mas foi muito importante a gente ter essa visão, sabe? Porque quando você sai de onde você está, né, que é o seu ambiente que você conhece, que é a sua zona ali de conhecimento e tudo mais, e você é simplesmente colocado em um outro ambiente que você precisa trocar com outras pessoas, com gente que vive coisas parecidas ou coisas muito diferentes da tua realidade, você começa a ver assim, cara, a gente pode pegar grandes insights daqui para levar para onde a gente está. A gente pode pegar coisas que deram certo em outras comunidades que têm uma realidade parecida com a nossa e aplicar na nossa e fazer as adaptações para aplicar. E isso dá um sentimento de que você não está fazendo um movimento sozinho, sabe? Que você tem uma rede de apoio, de fato, que vai te ajudar a colocar tudo aquilo em prática. Então, esse foi o meu sentimento, sabe? Esse foi um grande, acho que assim, um grande alívio de falar assim, ufa, a gente não tá sozinho nessa, cara. Foi difícil pra caramba fazer um primeiro SW, mas, porra, tem gente do Brasil todo fazendo isso, do mundo, conectando essa rede. Se a gente precisar de ajuda, a gente pode levantar a mão, que vai ter uma pessoa para trocar contigo. Então, eu acho que isso trouxe uma maturidade muito grande e, principalmente, de fato, evoluir para esse modelo. Cara, a gente precisa, de fato, ter uma comunidade mais estruturada, que a gente tenha os programas, que a gente tenha os eventos, que a gente possa conectar as pessoas, porque é isso que vai gerar o impacto, sabe? A gente começou algo, a gente plantou a sementinha ali, naquele momento, mas a gente precisa fazer algo mais, né? A gente precisa estruturar um pouco mais. E depois do Summit, a gente teve essa visão de como fazer isso, de como começar esse movimento e dizer, cara, a gente não está sozinho, a gente tem muita gente lá fora para poder trocar, para poder contribuir, e pessoas que estão ali de forma genuína, que não estão cobrando. Eu não vou ter uma mentoria com, sei lá, com uma pessoa específica e ela vai me cobrar ali para ajudar minha comunidade. Não. As pessoas estão lá voluntariamente, de forma genuína, para contribuir para uma melhora
do Brasil enquanto todo, né? Para a gente trabalhar de forma a inovação e levar para os 4 cantos. Para a gente levar para todas as comunidades, sabe? E não só quem é da capital ter acesso. A gente tinha pessoas que eram dos interiores. E isso é muito legal, porque a gente também incentivou pessoas do interior do Maranhão a trazerem também SWs, coisas de inovação. Lembro que eu e a Laís, a gente já viajou, né, uma vez para Pinheiro. Para Pinheiro não, para Santa Inês, perfeito. A gente foi para Santa Inês, sabe? Tipo, falar de inovação para uma galera, sabe, do Instituto Federal, galera de Imperatriz, que tem um movimento muito forte também, que produz muita tecnologia boa, com talentos incríveis. Então, assim, a gente precisava sair daquela bolha que a gente estava para visualizar algo mais e trazer melhorias aqui de forma estruturada e tudo mais de como fazer isso. Então, para a gente, acho que foi um ponto muito importante sair. E, pessoalmente, para mim também foi uma coisa muito rica, porque foi assim, foi uma injeção, levei uma injeção agora, né, da 3ª dose, mas lá também foi uma injeção assim de conhecimento, de troca, de conexão, para que de fato a gente pudesse fazer um movimento aqui decolar, sabe, acontecer de fato. Então acho que isso foi muito importante. E aí, ligando a nossa tecla SAP mais uma vez, para você que está assistindo a gente e está ouvindo, a Techstars é uma das grandes empresas aí quando a gente pensa em inovação, quando a gente pensa em empreendedorismo, isso a nível global. E dentro da Techstars, né, existe um evento chamado Startup Weekend, que é basicamente você viver a experiência de criar uma startup dentro de um intervalo curto de tempo. Seja um final de semana, que no caso do Startup Weekend, né, traduzindo literalmente seria final de semana, seja um evento um pouco mais longo, né, de 80 horas, isso aí vai ficar a cargo das pessoas que puxarem essa iniciativa. E o processo é gratuito, né? Então você aplica para ser organizador de um Startup Weekend, dependendo do tipo de evento que você vai fazer e da infraestrutura que você vai criar. Pode ser cobrada uma taxa simbólica para você se inscrever, e tudo que é coletado, tudo que é captado é usado para melhoria e para desenvolvimento do evento, né? Então ninguém recebe salário para fazer nada disso, todo mundo se dedica justamente porque acredita, né? Porque a gente enxerga muito esse propósito dentro do ecossistema de inovação. Um parênteses que eu quero falar aí, Daniel, que tu falou assim, a gente não recebe para isso. Inclusive, eu era cobrada pela minha mãe, né? Eu saía de casa final de semana, ia para reuniões, sei lá. A gente tinha o tempo, né? A gente trabalhava e tinha que... Exatamente. E tinha que fazer as coisas, né? De forma voluntária. E minha mãe sempre falava, pô, minha filha, que massa. E aí, tá entrando já um dinheiro, não sei o quê. Tá falando, calma, mãe, tô plantando ainda ali. É um processo mesmo de descoberta, a gente está testando muita coisa, então... e eu acho que hoje isso tudo vale muito a pena, sabe? Quando você olha o contexto como um todo, né? Você começa a perceber, cara, começou pequeno, a gente não recebia absolutamente nada, mas isso foi uma plataforma muito grande, e aí eu falo pessoalmente, né, para mim, de atuar mais nesse meio, sabe? Eu sou da área de administração, mas eu não me via na área de administração tradicional. Então, para onde que eu iria? Então, trazer um pouco desse processo do voluntariado para a inovação, para a startup, me fez ver outros mundos. E eu falei para a mãe, vai ser um tempo ainda, vou atuar como voluntária até o que, assim, cansar e falar assim, não consigo mais, mas para mim fez muito sentido no início, sabe? Realmente não ganhava nada por isso. Total. Só abrindo um parênteses, falando um pouco da Techstars em si, a Techstars ela é, hoje em dia, vista como uma das melhores aceleradoras do mundo, né? Então, acho que isso é legal da gente falar. Então, é uma galera que faz fomento de ecossistema, desenvolvimento de startups para, quem sabe, acelerar e investir no futuro. O Startup Weekend ele é um evento de 54 horas, mas a gente tem um outro formato, né, que é o Startup Week, que aí é uma semana, que é como se fosse uma maratona, que você tem acesso a vários tipos de conteúdo para, enfim, entender um pouco sobre isso, né? E falando um pouco também sobre... Quando eu ouço Carol, né, eu fico muito pensando que quando a gente está empreendendo e quando a gente está... E é legal falar que empreender não é só sobre abrir CNPJs, né? Quando a gente está empreendendo nesse sentido de criar alguma coisa que não existe,
é muito comum a gente sentir que a gente está fazendo uma besteira, assim, que a gente está meio que doido, assim. Então, acho que é legal essas conexões desses eventos, né? Eu acho que tiveram vários eventos que a gente foi. Teve o One Summit, teve o CLA, que é uma formação para community leaders, que a gente foi lá em Recife também. Então, tiveram alguns One Summits, né, que são eventos menorzinhos, não são os summits grandões, que eu também fui lá no interior de São Paulo. Então, é legal falar desses eventos, de como gera essas conexões, de como isso tudo traz... É como se você estivesse se alimentando, assim, literal. Assim, você está se alimentando de outras referências. E aí, quando você volta super energizado e querendo compartilhar isso com as outras pessoas. E aí a gente conecta muito com 2 valores que são super importantes, que a gente vai falar muito durante esse episódio, que é o Give First e o Give Back, né? Então, como que é importante o Give First de você fazer primeiro, de você fazer alguma coisa, de você literalmente parir, né? Colocar alguma coisa no mundo, começar alguma coisa. E o Give Back é como é que você retribui muitas vezes aquilo que alguém lá na frente, lá atrás, plantou, né? Então, como é que você retribui para a comunidade aquilo que você está recebendo de bom, né? Aquilo que você conseguiu se conectar, que você conseguiu empreender, que você conseguiu fazer coisas novas. Então, acho que é legal a gente falar assim, esse ecossistema inteiro, né? Hoje em dia rola muita coisa, muito mais no online. Então, para a gente que está fora desses grandes eixos, né? A gente está mais centralizado em outras ideias. Eu não gosto muito dessa ideia de periferia. Acho que é uma ideia muito colonizada e que a gente não tem que fortificar isso, né? Acho que a gente tem outras referências, né? Então a gente precisa muito usar da tecnologia e usar dessas conexões para conectarmos, né? Sem sair da nossa terra. Então acho que vem muito disso, assim, desse olhar para o mundo, desse alimentar do mundo. E, ao mesmo tempo, eu estou nutrindo, né? Estou nutrindo o meu lugar, a minha terra, as minhas raízes. Eu venho muito dessas vibes aí. E uma coisa legal, né, que a gente vê, inclusive, falando desses 2 pilares, de fazer primeiro e depois colher, né? Você planta e você colhe os esforços que você está trazendo, que você está empregando. A gente vê que o resultado ele é uma consequência de toda essa construção. Por exemplo, a Carol hoje ela é sócia de uma das grandes empresas aqui de inovação que são referência no estado do Maranhão. A LAI trabalha hoje em um dos principais centros de inovação, de um hub de inovação do Nordeste. Isso são coisas que... Isso aí eu estou supondo, né, com base nessa conversa, que há 5 anos atrás, 6 anos atrás, vocês não imaginavam que eu estou ocupando essa posição hoje. Justamente porque vocês estavam extremamente dedicadas ao propósito e, por consequência de tudo que vocês aprenderam, dessa jornada que vocês trilharam, vocês ocupam essas posições hoje. Então, em uma das minhas vidas, né, eu sou professor de inovação, trabalho em sala de aula, e isso foi consequência dessas vivências que eu tenho dentro do ecossistema. Mas uma das perguntas que os meus alunos mais me fazem é justamente, tá, legal, professor, mas para que eu estou aprendendo isso daqui? Onde que eu vou aplicar isso daqui? Como que isso aqui vai impactar a minha vida no dia a dia? E aqui a gente tem pessoas, né, que mostram que isso existe dentro do Maranhão. Porque é muito lindo a gente trazer um exemplo de São Paulo, a gente trazer um exemplo do Rio Grande do Sul, até de Recife, mas e o nosso estado? Então agora a gente tem pessoas em posições de destaque de liderança para falar sobre o nosso protagonismo. Eu acho que isso é muito legal. E aí, pegando esse gancho do que vocês falaram, né, e do que a gente estava discutindo aqui também em relação a essas conexões, como é que essa construção de olhar nacionalmente e aplicar localmente funciona para vocês, né? Como é que vocês enxergam esses momentos de conexões e como é que foi isso ao longo da construção da Soluizes? Massa. Antes de falar disso, só queria trazer assim, um ponto. Eu acho que essas conexões, elas são super importantes para a gente tá, de fato, construindo alguma coisa, né? Eu acho super legal, por exemplo, uma das coisas que hoje eu vejo no ecossistema é que a gente amadureceu muito. Então, a gente tem várias empresas aí que começam a falar de inovação, quando na época a gente parecia que estava fazendo doideira. E eu não falo só de mim, de Carol, eu acho que tem muita gente que veio antes. Acho que faz muito sentido a gente citar João Silva, que é também sócio de Carol, né? Que foi um cara que me ensinou muito também, então eu venho lá de Teais, e eu acho que é legal falar, acho que Rômulo também é uma pessoa que, então tem vários nomes
Bruno Lima, enfim, eu acho que eu não vou nem mais citar ninguém, porque Vai dar briga depois aí. tem muita gente, assim, a galera do Aka Coworking, né, então que foi um espaço também que foi super importante pra gente se desenvolver. Então, assim, não é só eu e Carol, né, acho que a gente representa aí uma amostra de uma galera, de uma geração, exatamente, uma geração aí de 5 anos atrás, de uma galera que tava fazendo um negócio que às vezes eu por várias vezes eu achava que eu era loucura o que eu tava fazendo, mas a gente fazia, e eu acho que é isso, né, botar o nosso no mundo, né. Uma das coisas que eu acho paia e que eu acho que é o que eu tô tentando agora é que eu começo a ver que apesar do nosso ecossistema estar se desenvolvendo, a gente tem muita gente boa aqui que não consegue ser absorvida pelo nosso próprio ecossistema. Quando eu penso em algumas coisas mais específicas, por exemplo, como Product Manager, quando a gente pensa em design de produto, aqui a gente ainda tem pouquíssimo mercado para absorver essa galera e a gente está formando muita gente boa, sabe? Então, deixo aqui também, eu adoro estar no CESA, sou super orgulhosa de estar lá, mas me sinto muito solo. Sou a única maranhense no CESA Labs, sou a única que tô lá, sabe? Eu não queria ser a primeira maranhense. Inclusive, eu acho que tá muito conectado a pessoas que criam coisas. Uma vez eu tava refletindo, eu falei assim, cara, tenho certeza que se eu tivesse nascido, se eu tivesse incluída em um outro ecossistema um pouco mais maduro, eu não teria criado a Sol Luizes, eu não teria feito esse trabalho de comunidade, eu teria empreendido direto. Mas eu entendo que isso não é ruim, isso é história, tá tudo certo. E eu acho que agora a gente começa, pelo menos eu, né, agora depois de sentir que já deixei muita coisa boa e começo a pensar em outras possibilidades, começo a pensar em empreender. Então, eu acho que é legal a gente falar isso, assim. Eu acho que quando a gente está em lugares que não se tem nada, né, que é só mato, a gente tem que ajudar a galera, literal, assim. Eu acho que a gente tem que, de fato, construir uma cabana e pensar no outro, sabe? E construir um ecossistema cada vez melhor para a gente chegar nesses lugares, para a gente chegar em um momento, em um espaço-tempo que a gente consiga pensar mais no que de fato a gente quer, que é empreender e é criar negócio, né? Então, acho legal a gente trazer assim essa perspectiva também. Não fomos mais uma vez, não somos as únicas, tem muita gente por trás e obrigada a todo mundo que criou isso. E a gente está construindo cenários melhores para a gente empreender de fato, né? É por isso que eu falo que não é o ego, entendeu? Porque é um trabalho realmente de muita gente, tá? Então, se você entra numa comunidade achando que, nossa, eu quero ser uma pessoa reconhecida, imponente ali e tudo mais, ok, tudo bem, é com você. Mas você tem que estar olhando para todo mundo que também já fez um trabalho. Então, o seu objetivo não é, eu vou ser melhor do que fulano para eu colocar meu nome em cima de fulano para todo mundo lembrar que eu estava fazendo aquele trabalho. Não é sobre isso. Eu acho que nunca foi sobre isso e nunca vai ser sobre isso. Então, é realmente lembrar de todas as pessoas que vieram antes de você, que fizeram o trabalho, que trabalharam também duro pra caramba para fazer a comunidade crescer e se desenvolver. E vão ter outras gerações. E isso que eu fico muito feliz de ver os líderes da Sol Luizes, sabe? Os Luizões, sabe? De ver quanta gente massa está se interessando para continuar a puxar o movimento. Porque é assim que as comunidades vão se perpetuar. Quando você começa a criar algo, era só mato, começa a cortar o mato, né? Começa a ver ali, a gente já tem um horizonte ali do que a gente está fazendo. Aí depois você começa a construir os pilares que são fundamentais. Já vem um outro grupo para construir esses pilares. Depois você vem com outras para construir as bases, a laje ali do processo para fazer, de fato, a comunidade andar. E nunca esquecer de quem estava cortando o mato ali, sabe? Eu acho que isso é extremamente importante que a gente traga. E quando você faz a pergunta, né, de como é que a gente bebe das fontes, das referências nacionais e, enfim, internacionais também, e traz para o local. Desde que eu entrei na Creative Pack, a gente tem um ponto, que a gente nunca vai trazer algo de fora e aplicar cruamente aqui. Isso não vai funcionar. Não vai. Então,
Os estudiosos que fizeram teses e mais teses lá fora, eles tinham um outro cenário, um outro ambiente, né? Muito mais, talvez, desenvolvido, porque a gente fala de países desenvolvidos fazendo inovação, a gente vê lá todas as características e a gente fala assim, poxa, aqui não tem isso aqui. Aqui ainda não está tão desenvolvido esse ponto. Então, a gente tem que ter cuidado quando a gente ouve essas referências e quer trazer tudo, aplicar tudo para o nosso cenário. Porque, às vezes, não funciona. Porque você precisa, como a Lai falou, você precisa desenvolver outras alavancas primeiro para preparar o terreno para receber essas ações. Então, cuidado muito com as referências que vocês tomam e querem aplicar logo cruamente aqui. Entenda o contexto que vocês estão. Conversem com as pessoas que já fizeram parte, que fazem parte da comunidade, para vocês trazerem os movimentos e adaptarem ele para o que faz sentido. Porque, no final, gerar valor para a comunidade. Você não vai conseguir gerar valor para a comunidade se você copia e cola de outras localidades, uma outra cultura, um outro processo. Talvez você tenha que desenvolver primeiro algumas alavancas antes de você trazer determinadas coisas. Então, a gente tinha muito isso claro, né? Não é copiar e colar. A gente tinha como muita referência. A comunidade lá de Recife, né? A Manguezal. Cara, mas por que a São Luís não é igual a Manguezal, sabe? Porque... E a gente ficava pensando nisso, né? E depois a gente fala assim, bicho, mas não tem que ser. Entendeu? Exato. Cada ecossistema tem a sua particularidade, tem as pessoas, as características, os pontos que vocês estão trabalhando ali, que é único, que é exclusivo da sua comunidade. Então, parar também daquele sentido de, poxa, a minha comunidade não é tão desenvolvida como a comunidade fulano, bicho. E aí eu vou querer trazer tudo que eles fizeram para cá. Não vai funcionar, sabe? Tem que pensar. Uma coisa também que eu tava lembrando, que a gente discutia muito nesses eventos, né, quando a gente ia, assim, e aí muito mais case pessoal, é que, tipo, se a gente organizava, tipo assim, sei lá, um Startup Weekend, trazia alguém pra cá, enfim, organizava algum evento, algum programa, alguma coisa. Era muito doido que quando a gente trocava ideia com a galera de fora, a sensação que eu tinha muitas das vezes a gente não fazia pior, a gente não fazia, tipo, menos... A gente não fazia menor, sabe? A gente fazia muito bem, então... Eu acho que isso está muito conectado a você fazer aquilo que você sente que tem que ser feito, sabe? A gente sentia muito que a gente tinha que fazer aquilo. E a gente fazia muito bem feito. Assim, quando a gente ia meio que comparar, assim, né, olhar como é que a galera estava fazendo no Brasil, a gente estava fazendo bem pra caramba também, sabe? Eu acho que um case disso foi quando a gente descobriu que o Startup Weekend, o primeiro Startup Weekend que a gente organizou aqui no Maranhão, foram um dos maiores. E eu depois virei facilitadora, né? Então, rodei o Brasil inteiro. E assim, meu povo, cara, o Startup Weekend que a gente fez aqui foi um dos Startup Weekends maiores de experiência, de grana, de trazer gente, de impacto para o ecossistema que eu já vi, assim, sabe? E a gente olhou isso também muito no Summit, né? Quando a gente falou assim, não, a gente levou 10 pessoas. A gente teve, tipo, sei lá, 50 mil reais de patrocínio. Na época, 50 mil reais era grana pra caramba. Ainda é. Ainda é muita grana. Ainda é muita grana. Mas, assim, a gente descobriu que tinha galera fazendo o Startup Weekend com 5 mil reais. E a gente fez um de 50 mil, sabe? Então, acho que é legal da gente ver também que nós maranhenses, né, temos uma certa síndrome de vira-lata e precisamos melhorar isso, porque quando a gente faz aquilo que tem que ser feito, a gente faz bem pra caramba, meu povo. Então, acho que é legal a gente mentalizar isso também. Fazer o que tiver que ser feito, fazer com o coração e fazer o seu melhor no seu contexto, né? E trazer esse ponto, give first, give back, de forma genuína. Não adianta você falar assim, eu estou fazendo give first, mas eu espero que daqui a pouco me recompensem. Cara, tem que ser genuíno, sabe? Você precisa fazer primeiro e não ficar nessa tentativa de, poxa, quando vão me retornar isso? Poxa, eu tô trabalhando há, sei lá, 3 meses, 6 meses na comunidade e ainda não me ofereceram um emprego, sabe? Não é sobre isso, gente. E o give back também é a mesma coisa. Eu vou pro give back para falar para multidões. Então, me fala aí quantas pessoas vão ter no teu evento, porque aí eu vejo se encaixa na minha agenda, se faz sentido para mim. Não é isso, sabe? Tem que ser genuíno, tem que ser troca o tempo todo. Então, se você não tem essa mentalidade de que você está fazendo algo de maneira genuína para as outras pessoas, tem alguma coisa errada. Então, você tem que pensar ali o que de fato é a tua motivação, o que de fato está procurando, se o teu propósito pessoal se conecta com o propósito da comunidade, porque senão
talvez esse seja um outro caminho que você tenha que trilhar, sabe? Só trazer um ponto assim que eu tô lendo um livro inclusive que eu ganhei do meu antigo emprego, né, da Yunus. O livro é o título algo como O Melhor Mundo que seu coração consegue pensar, alguma coisa assim. A curadoria da Yunus é muito boa e eu confiei porque o título do livro é horrível, mas o livro é muito bom. E aí ele traz uma perspectiva, ele fala muito tipo sobre criar futuros, né, que é o que a gente faz quando a gente está fazendo desenvolvimento de comunidade e de ecossistema. E só para criar, como é que tu fala? Tela SAP? Tecla SAP. Ecossistema é um ecossistema, são vários atores, né, várias instituições que juntos eles fomentam o desenvolvimento de inovação da criação de startups. Dentro de um ecossistema de startups, tem a comunidade de startups. Deve ter, né? Nem sempre tem, mas geralmente tem. E esse livro, ele traz muito sobre como não existe, a física quântica ela fala que não existe a ideia de causa e efeito. Não é porque eu vou fazer um movimento X que necessariamente o impacto vai ser Y. Que, no final das contas, o universo, os átomos, eles se organizam de uma forma que a gente não consegue dizer qual a coerência e qual o padrão daquilo. E aí isso conecta muito a você não ter o controle de tudo. Na verdade, a gente não tem o controle de nada, né? Então, eu acho que é legal pensar isso, assim, pensando nesse lugar do give first to give back, bicho, eu tô fazendo porque eu quero, porque eu acredito nessa parada. E, assim, os impactos, eles vão vir ou não. E, assim, eu sou do pressuposto que qualquer movimentação que você faz, você aprende alguma coisa. Então, eu sempre fico olhando, cara, o que foi que eu aprendi? Sabe o que foi que eu aprendi? Porque eu acho que isso já é uma coisa que fortalece muito. E aprendizado pode ser desde você, sei lá, aprender a fazer um evento, até hoje, quando eu vejo o tanto de articulação que eu tenho, o network que eu fiz, isso não foi querendo. Isso foi meio que tá acontecendo, natural, né? É natural. E aí, conectando muito com isso, a gente vê, por exemplo, o ano passado, a gente ser reconhecido, né? Ficar no top 3 da categoria do Startup Awards. Então, acho que isso é muito... Eu falo muito pra gente, né? Pros Luizões, eu falo, galera, premiação e reconhecimento não é uma coisa que a gente tem que colocar como meta. Isso é consequência. Então, acho que é bem legal a gente pensar também um pouco nesse sentido. E aí, para você que está assistindo a gente até agora, a gente vai parando o episódio por aqui para falar, para vocês descobrirem o que é o Startup Awards, vocês vão ter que ver a segunda parte desse podcast. Pessoal, até a próxima. Vem aí a parte 2 da conversa com a Lai e com a Carol. Dançar com meu vizinho numa sala de reboco.